Tudo bem por aí? Sou o Caio, professor de Biologia, e o nosso assunto, grupos animais, a zoologia em cena, mas agora falando particularmente dos cordados, o filo Chordata, do qual nós mesmos fazemos parte. Os cordados, eles têm características compartilhadas, obviamente, com outros grupos, outros filos. Por exemplo, somos animais triblásticos, somos possuidores de 3 camadas germinativas, temos a mesoderme. Somos animais celomados, somos deuterostômios, o nosso blastóporo embrionário origina o ânus inicialmente, assim como acontece com os equinodermos. Mas o que a gente tem que prestar atenção, porque é o que nos identifica particularmente como grupo, são os aspectos exclusivos que a gente tem. E se você quiser conhecer um cordado de verdade, se você quiser saber o que faz da gente a gente, você tem que olhar um cordado embrionário. Esqueça momentaneamente o animal adulto na morfologia adulta que ele apresenta e a gente tem que se ater a caracteres embrionários. E nesta fase incipiente da vida, nessa fase inicial, todo cordado apresenta 4 grandes características comuns. Se essas características vão ou não permanecer na fase adulta, ou de que forma elas se transformam na fase adulta, não importa. Mas o RG cordado é um RG evolutivo, dado por aspectos embrionários. E são essas as características. A primeira delas, a presença de uma estrutura que funciona como um eixo de sustentação, um suporte mecânico, uma haste interna de apoio que um embrião cordado tem, de origem mesodérmica, chamada de notocorda. E a gente pode até pensar, porque é isso mesmo, que ser cordado significa ser possuidor de notocorda. Nós também temos o tubo nervoso dorsal. Isso significa que o nosso sistema nervoso primário se localiza nas costas, no nosso dorso. É um tubo nervoso dorsal oco. E até hoje, o seu sistema nervoso, ele tem um posicionamento dorsal. A medula espinhal mostra isso muito bem, não é? Mas fendas na faringe, que muitos autores chamam de fendas branquiais da faringe. Por que esse termo? A gente vai ver já já uma imagem, mas a nossa faringe embrionária, ela é cheia de aberturas, de frestas, de fendas, de pequenos rasguinhos. E essas fendas, elas servem inicialmente, numa vida primitiva de um cordado, como uma estrutura filtrante. Essas fendas na faringe são relacionadas lá atrás a um hábito filtrador de água de alimentação. Claro que nós temos na vida embrionária essas fendas, mas para a gente, por exemplo, elas se fecham e no começo da vida embrionária mesmo elas deixam de existir. Então elas nunca tiveram para nós uma função verdadeira, mas como nós somos cordados, elas ainda aparecem de maneira residual, um órgão vestigial, por assim dizer. Quando se fala fendas branquiais na faringe, é porque em muitos cordados essas fendas embrionárias são associadas a estruturas que as brânquias vão ter depois. Talvez você possa pensar num peixe, talvez você possa pensar num girino, que é a larva de um anfíbio, mas nós, mamíferos, por exemplo, nunca tivemos brânquias de fato. Tá? Nós temos fendas faringeanas, chamadas por outros motivos de fendas branquiais, mas a gente nunca teve essa respiração aquática propriamente. Então, fendas na faringe. Há atualmente, por estudos e por propostas taxonômicas diferentes, até um questionamento se essas fendas na faringe são realmente exclusivas do nosso filo, se não são. Existem grupos próximos que não são tratados no ensino médio, que parecem ter fendas equivalentes, mas isso ainda é um assunto um pouco restrito ao ensino superior. Numa análise de ensino médio mais clássica, os cordados têm essa característica, tá? E um outro aspecto, que é a cauda pós-anal. Quando a gente fala de cauda pós-anal, nós estamos falando de estruturas musculares que são de extensão do ânus. Depois da abertura anal, existe uma continuação muscular chamada genericamente de cauda, o popular rabo, não é? Se esta cauda vai persistir ou não na vida adulta,
são outros 500. Na gente a cauda regrediu, no sapo a cauda regride, o gato ainda tem a cauda, o peixe ainda tem a cauda, alguns primatas têm a cauda. Não importa o animal adulto, na fase embrionária, todo cordado tem essas características, tá? E elas são, de fato, as características que nos definem. Muito bem. Já vamos vê-las, tá? Então fique tranquilo. Dentro deste grupo dos cordados, existem duas grandes linhagens evolutivas. E, na verdade, essas duas linhagens, elas são decididas pelo, entre aspas, destino que essa notocorda vai ter. Porque o que acontece é que, em alguns cordados, a função de sustentação que a notocorda desempenha na fase embrionária é feita na vida adulta pela coluna vertebral. Esses cordados que têm coluna vertebral na vida adulta são chamados de vertebrados. E são com eles que a gente vai ficar, porque eles são os grandes grupos dentro do filo. Peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Mas existem, para ser sincero cientificamente, existem cordados primitivos que não têm coluna vertebral. Eles não têm. A notocorda, por exemplo, persiste a vida inteira como notocorda mesmo, do embrião até o adulto, ou a notocorda embrionária regride e não é substituída por nada. O fato é que existem alguns cordados mais raros e mais primitivos que não têm coluna vertebral. Não tem. Então, por definição, são invertebrados, mas são cordados porque têm essas características. Tá? O anfioxo, por exemplo, que é um modelo de embriologia, é um exemplo de cordado invertebrado. Mas o foco são os possuidores de vértebras. Então vamos aos vertebrados. Vamos lá. Primeiro grande grupo de cordado vertebrado é um grupo que a gente chama genericamente de peixes. Também é super discutível, também é super nebulosa a utilização do termo peixe, se é realmente um grupo cientificamente válido, taxonomicamente aceito, ou se é uma designação popular para vários vertebrados aquáticos. A gente não tem que se preocupar com esta discussão técnica. A gente vai chamar de peixe independentemente do valor científico que esse termo tenha. Existem também peixes que são bastante primitivos, que não são possuidores de mandíbula, por exemplo, a lampreia, o peixe bruxa, mas também não é o foco. Quando a gente fala de peixe, é importante que dois grandes grupos venham à nossa cabeça. O primeiro grupo, dos peixes de cartilagem, porque tem um esqueleto substancialmente cartilaginoso, chamados de condríquites. O nome é legal porque condron significa cartilagem, ictio significa peixe. Então, os peixes de cartilagem, como grandes representantes ou maiores representantes, a gente pode pensar no tubarão e a gente pode pensar nas raias ou arraias, tanto faz como você diga. Uma coisa que é curiosa é que cação, o termo cação, é a mesma coisa que tubarão, é nome popular. De modo geral, a gente fala cação para uma espécie pequena, ou para um animal que ainda não cresceu, mas biologicamente, cações e tubarões fazem parte do mesmo grupo. Tá? Quando você vai falar, vou comer uma posta de cação, é porque talvez ficasse estranho falar carne de tubarão, mas é o mesmo bicho. Cação é quando você come, tubarão é quando ele come você, né? Porque o que está em cena aí é o tamanho do bicho só, mas é a mesma criatura. É que nem raia, arraia, é tudo igual. Muito bem. Um outro grupo de peixinhos, o grupo dos osteíquites, que é o maior grupo de vertebrados. Em número de espécies, os tais peixes ósseos, osteoíctio, peixes de osso, superam todos os outros grupos. Anfíbios, répteis, aves, mamíferos. Viu? É um grupo muito grande, muito bem sucedido em ambiente aquático. Osteoíctio. E são tantos peixes ósseos que fica difícil escolher alguns para pôr como exemplo. Pensa aí num atum, num salmão, numa anchova, num acará, num bagre, num peixe palhaço, num peixe espada, num beta, num tucunaré, pirarucu, aruanã, traíra,
você pode pensar numa molinésia, você pode pensar num cavalo marinho. São muitos, né? Você pode pensar numa truta, tá bom? Põe aí. Sardinha, salmão, atum. Põe aí. Sardinha e o atum. Pronto. Tá bom. Vamos lá. A gente vai ver já na projeção algumas diferenças entre esses dois grupos, claro, além da natureza do esqueleto, né? De um ser de cartilagem, o outro ser de osso, né? Osteoícteo. Mas vamos falar de características gerais que peixes tenham. Algumas são meio óbvias, mas ainda assim importantes. Mas não significa que a gente tenha que anotar, né? Estou falando aqui para você. Por exemplo, os peixes respiram por brânquias, né? São animais aquáticos. Muito bem. As brânquias, muitas vezes, elas se tornam rudimentares porque alguns peixinhos eles são adaptados a viver em ambientes onde a água é pobre em oxigênio. E aí talvez eles tenham uma respiração aérea com um pulmão primitivo ou alguma outra estrutura auxiliar que permita a esse animal absorver ar diretamente da atmosfera. Como, por exemplo, o beta faz, como, por exemplo, a carpa faz, como alguns tipos de bagre conseguem fazer. Então isso possibilita uma outra fonte de oxigenação que é o ar atmosférico. Mas um peixe clássico, um peixe emblemático, é um animal que tem respiração branquial. Tá certo? Uma coisa importante também, né, uma outra coisa importante, é a gente pensar numa estrutura chamada de bexiga natatória. Essa bexiga natatória, que alguns autores chamam de vesícula gasosa, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com o nome dessa bexiga, dessa estrutura. Porque quando a gente fala de bexiga, naturalmente você associa, você fala, bom, é uma estrutura que serve para nadar e deve ser cheia de ar, né? Por isso o termo bexiga. Que é cheia de ar? E que pode ajudar em pequenos deslocamentos verticais, porque altera a densidade do peixe. Se ele fica menos denso quando a bexiga está cheia, ele tende a subir na coluna d'água. Quando a bexiga esvazia, ele fica mais denso e aí ele afunda na coluna d'água, ok? Mas grandes movimentos de natação os peixes fazem com a nadadeira propriamente, né? As nadadeiras peitorais, a nadadeira caudal, a nadadeira pélvica, as pélvicas. Então ele tem um conjunto de nadadeiras que garantem uma movimentação mais efetiva. A grande utilidade da bexiga natatória é os peixes conseguirem ficar parado numa certa profundidade sem gastar energia para isso. Porque eles ajustam o teor de gases da bexiga de modo a ficarem com a mesma densidade que a água onde eles estão. E como as densidades são equivalentes, o peixe nem sobe nem desce. Então ele fica literalmente flutuando dentro d'água, estacionado num certo nível, sem ter que gastar muita energia para isso. Por que ele quer ficar parado? As razões são várias. Pode ser uma estratégia de caça para fugir de um predador, para descansar mesmo metabolicamente. Então é um órgão, como a gente diz, de flutuabilidade, tá? Que você só vai encontrar em peixes ósseos. Só o osteícte tem essa estrutura de flutuação. Os peixes de cartilagem nunca têm. Tanto que um peixe de cartilagem, se parar de nadar, eles afundam, invariavelmente. Para não ter uma tendência tão grande de afundar, os peixes de cartilagem, que nunca têm a bexiga, desenvolveram outras estratégias. Por exemplo, a própria natureza cartilaginosa do esqueleto já deixa o bicho mais leve. Mas os condríctes também têm nadadeiras peitorais bastante grandes, que funcionam ali como asas hidrodinâmicas. Esses caras, eles também armazenam bastante óleo no fígado. O óleo é menos denso que a água e ajuda o animal a se tornar um pouco mais leve, se tornar um pouco mais sustentado. Mas ainda assim, se parar de nadar, afunda. Os peixes ósseos, que são possuidores de bexiga, não todos, mas se tiver bexiga e peixe ósseo, conseguem esse estacionamento na coluna d'água. Então vamos colocar aqui, que essa bexiga natatória é um órgão de flutuabilidade. E que é uma estrutura que só existe em osteíctes. Muito bem. Em relação à reprodução dos peixes, um monte de coisa pode acontecer, de tudo que é tipo. São tipicamente dioicos, né, de sexos separados, o macho e a fêmea.
Esse é o caráter clássico. Mas os peixes, a maioria dos peixes ósseos, tem fecundação externa, eles jogam gametas na água, e aí na água o encontro acontece. Todo peixe de cartilagem, o macho tem órgãos copulatórios chamados de clasper, e ele coloca o clasper na cloaca da fêmea. Isso significa que os condríquites têm fecundação interna, apesar de serem animais aquáticos. Alguns podem ter um estágio que para muitos autores é uma larva, chamado de alevino. Alguns peixes botam ovos, outros não botam ovos, os filhotes nascem vivos. Quando for um ovo, ou é um ovo gelatinoso, ou é um ovo com uma capinha coriácea, como alguns condríquites têm, mas a diversidade reprodutiva deles é muito grande, tá? Mas o nome peixe é de um grupo bastante diverso de vertebrados. Tudo bem? Tá bom. Vamos mais. Depois de peixinhos, ainda falando de cordados, ainda falando de vertebrados, um outro grupinho que merece destaque, que teoricamente veio a partir de peixes ancestrais que resolveram invadir a Terra em períodos lá de Devoniano, muito tempo, há milhões de anos atrás. Alguns peixes aventureiros invadiram a Terra, que estava passando por secas sazonais. Aí eram peixes que se arrastavam de poça em poça, tentando mais comida, mais parceiros reprodutivos. E esse peixinho primitivo, que foi ficando cada vez mais à vontade em terra, acabou virando um anfíbio. É claro que o anfíbio ainda depende de muitas coisas relacionadas à água, mas eles são os primeiros a darem esse passo, literalmente, em ambiente terrestre. Só que quando a gente fala de anfíbio, é legal a gente comparar com répteis. Porque, para a biologia, os anfíbios são os animais que invadem inicialmente a Terra, mas tem muitas dependências da água. Os répteis são os caras que conseguem a conquista definitiva da Terra. E aí, cortam esse cordão umbilical com o ambiente aquático. Tá? Vamos fazer uma comparação anfíbios e répteis em alguns aspectos que são interessantes para ver isso, essa transição e depois a conquista definitiva do novo ambiente. Vamos lá. Primeiro vamos colocar exemplos de um e de outro. Aí a gente vai comparando pau e pau, 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 pau. Vamos lá. Chamamos os peixinhos, né, de número 1, primeiro grupo de vertebrados. Vamos chamar os anfíbios de número 2. Exemplos de anfíbios são muitos, né? Você pode pensar num sapo, você pode pensar numa rã, numa perereca, numa salamandra, num bichinho, que o nome popular conhecido como cobra cega. Alguns falam cecílias, porque a família mais comum de cobra cega é a família Cecilidae. Vamos colocar aqui, ó, um sapo, uma salamandra e uma cobra cega. Tem que tomar cuidado com esse termo, cobra cega, porque cobra é réptil, né? Essa cobra cega só tem de cobra o nome, porque ela é um anfíbio. Tá bom? Muito bem. E vamos identificar aqui, ó, os nossos queridos répteis, que também têm exemplos que são muito populares, né? Por exemplo, uma jiboia, representando o mundo das serpentes. Vamos colocar um iguana, representando o mundo dos lagartos. Mas você poderia colocar uma lagartixa, sem problema nenhum, um dragão de Komodo, um teiu, um calango. Vamos colocar aqui um jacaré. Aí você pode pensar em crocodilo também. E vamos colocar uma tartaruga. Tudo isso no mundo reptiliano. Agora a gente vai fazer assim. Sempre que a gente quiser comparar uma característica importante, vamos usar o número 2 para falar como é essa característica em anfíbio. Vamos usar o número 3 para falar como ela aparece em répteis. Tá? Vamos usando essa legenda aqui. O primeiro ponto, que é um ponto importante de comparação, é em relação à pele desses animais, porque isso é decisivo. A pele, tecnicamente, é chamada de tegumento. Então, vamos lá. A pele dos anfíbios, né, do número 2,
é uma pele notavelmente fina, é uma pele bastante úmida, que tem que ser mantida assim, porque o animal precisa respirar pela pele. Os anfíbios, eles até têm pulmões na vida adulta, mas o pulmão do sapo é um pulmão ruim, no sentido que não dá conta corretamente de todo o ar que ele precisa. Então a pele precisa complementar a respiração. Tendo que trocar gases pela pele, essa pele tem que ser fina, tem que ser úmida, tem que ser mantida vascularizada. Só que é uma pele que acaba expondo o sapo a um risco de ressecamento. Mas é o preço que ele paga por precisar da pele para troca gasosa. Os répteis não precisam mais, porque os répteis já têm um pulmão super competente. Aí eles podem proteger a pele para evitar a perda d'água com uma puta camada de queratina, muitas vezes formando um couro realmente. E eles ainda protegem com escamas, né? Então vamos lá. Os anfíbios, a pele é uma pele úmida, cheia de glândulas mucosas de lubrificação, e é uma pele fina, delgada, para permitir uma troca gasosa respiratória bastante rápida. Os répteis têm uma pele seca, com uma puta quantidade de queratina, muita queratina, muita queratina. E essa pele seca, com muita queratina, ainda coberta por escamas. E as escamas dos répteis têm origem epidérmica, a mesma origem que a pena das aves, que o pelo dos mamíferos. Curiosamente, não é a mesma origem geral da escama dos peixes. O nome escama é o mesmo, mas escama de réptil é embrionariamente diferente. Vamos mais. Um outro aspecto importante de comparação dos dois, relacionados à excreção. Em termos de composto excretado, ou de estrutura excretora, vertebrado tipicamente tem rim. Mas o tipo de xixi é que denuncia a maior ou menor adaptação à terra. Os nossos queridos anfíbios, aqui nós temos uma questão, porque a larva dos anfíbios, o popular girino, está dentro d'água. O adulto tenta ser terrestre. A larva excreta tipicamente amônia, que é um composto mais tóxico, que requer mais água para ser eliminada, mas como a larva, como o girino está dentro d'água, para ele isso não é problema. O adulto, tentando economizar água, transforma a amônia em ureia. A ureia é menos tóxica, pode ser perdida, misturada com menos água, então já é uma forma de economia, né? Os répteis, que não têm larva, réptil é desenvolvimento direto, sempre, excretam ácido úrico. Apesar do nome ácido úrico poder te dar uma impressão de que é um composto ruim, porque tem a nomenclatura ácido, né? Você tem a impressão que ele vai te corroer. Em termos de toxicidade celular, de toxicidade metabólica, é o composto mais inofensivo que existe, entre amônia, ureia e ácido úrico. E ele é perdido com uma quantidade mínima de água, mínima. Então, para animal terrestre, que tem que economizar água, é um tipo de excreta nota 10. Tá? Uma economia de água maravilhosa. Muito bom. E um outro aspecto da nossa querida comparação é em relação à reprodução desses bichinhos. Porque aqui também mora grande fator de conquista ou não definitiva da Terra. Os anfíbios, eles são dioicos, né? Isso os vertebrados são, mas a fecundação deles é uma fecundação externa, na maioria das vezes. Eles dependem da água para encontro gamético. E não esqueça, o desenvolvimento é indireto. Eles têm estágio larval. Eles têm estágio larval. Por exemplo, o girino, né? O nome mais comum da larva, pelo menos para sapos, rãs e pererecas, é girino. Os répteis, eles não têm isso. Para começo de conversa, os répteis têm fecundação interna, porque eles não querem mais depender da água para nada. Claro que eles bebem água, mas eles não dependem da água para encontro de gametas. E o desenvolvimento deles é
direto. Não existe estágio larval em répteis, porque essa larva chamada girino, ela é muito aquática, né? Hein? A larva, por exemplo, respira por brânquia. O adulto do sapo vai respirar pela pele e pelo pulmão, mas a larva respira por brânquia. A larva excreta amônia. Isso tudo é relacionado à água. Os répteis quiseram cortar a relação com a água. Então, taca fora o girino, taca fora o estágio larval. E o grande lance dos répteis, né? É aquela discussão que o examinador sempre faz, o vestibular sempre cobra, que é, para o vestibular, a grande inovação deles, que é o tal do ovo com casca calcária, conhecido tecnicamente como ovo amniótico. Muito bem. Esse ovo amniótico é apontado por muitos estudiosos como sendo, em termos reprodutivos, o grande sucesso reptiliano. Por quê? Porque os outros ovos que existiam até então, eles eram ovos que não tinham proteção nenhuma contra a perda d'água. Era um ovo que nutria o filhote, mas que dependia ainda de um ambiente particularmente úmido, se não aquático, para a existência. Esses caras aqui. O ovo agora não só é protegido por uma casca calcária, que é mecanicamente protetora, né? O ovo amniótico também é chamado de ovo com casca, como dentro do ovo o bicho encontra tudo o que ele precisa para se desenvolver. Vai ter uma fonte de comida, representada pelo saco vitelínico. Vai ter uma fonte de água, por assim dizer, que amortece impactos e evita a desidratação, que é o âmnio, por isso o nome amniótico, possuidor de âmnio. Tem uma outra estrutura conhecida como alantoide, onde o animal acumula os seus excretas na forma de ácido úrico. E tem também uma membrana fininha que fica em contato íntimo com a casca, que permite uma troca gasosa mais eficiente, uma membrana chamada corium. Toda essa infraestrutura do ovo é inventado pela primeira vez pelos répteis. Tá? A gente vai dar uma olhadinha nisso agora. Tá bom? Vamos ver. Vamos falar um pouquinho em imagens esses aspectos iniciais que nós discutimos dos cordados. Vamos lá. Pode apagar a luz. Tá. Vou ficar mais bonita. Vai querer aparecer ou apenas a imagem? Eu acho que eu tenho que aparecer para apontar as coisas, cara. Tem a madeirinha ali. Tem o quê? A madeirinha. Tá bom. Então pode ser. Isso é verdade. Porque eu tava tentando com o Vitor assim, ele só falando e ficou bacana, entendeu? Tá? Então legal. Mas aí fica seu. Não, tudo bem, não faço questão. E aí eu posso apontar sem problema, sem aparecer. É só Tá. eles falando, aí fica o áudio e o aluno vai vendo o foco na imagem. Tá. Porque quando fica os dois, ou a imagem fica muito clara e você escura, ou você fica clara e a imagem fica Entendi. escura, tá ligado? Na câmera ela não... Não pega os dois. Vou fazer dois. Ligou? Tá aqui, tranquilo. Não sei se tá ligado. Dá 2 cliques, por favor. Aqui? Isso, 2. Não, 2 é pra desligar, só uma versão. Hã? Já foi. Foi? É que 2 é pra desligar. Entendi. Tanta cor, cara. Logo veio. Tanta cor bonita no mercado. Logo veio. Verdão, porra. Palmeiras? Não, o verde sai bonito na natureza, o verde e azul. São duas coisas que só são bem legais. Só que é... Adoro verde, adoro azul. Você não gosta, cara? Não? Da pessoa corintiana também. Entendi. Aí você... Não é nem pra discutir com você. Por que Aí você... o Daniel chegou aí, amor, ele tava passando ali em um lugar bem marcado, eu lembrei de você, aí tirou foto. Aí quando mostrou o Alisson. A foto é tua, cara, tu o cruzeiro, tá? Conectou o cabo todo, né? Não. Qual que é? É o... não, mas tá conectado. Agora vem mim mesmo aí do É lado. o branco? Ah, o outro. Esse aqui? Isso. Tá meio soltinho. Conecta, Aí, ó. por favor, também a tomada, por exemplo, trabalho. Vou repetir. Atrás de você. Boa. Vamos lá?
Esqueci de novo. Ah, bom que dá para ficar aqui, né? Para passar os slides, ó. Né? Vou passar pra vocês. Sempre esqueço de trazer. Oi? Vamos lá. Então aqui as 4 grandes características que todo cordado tem. O anfioxo, ele é um daqueles cordados que não possuem coluna vertebral, mas ele é um bom modelo para ver as características típicas do nosso grupo. A notocorda, um bastão interno de sustentação, o tubo nervoso dorsal, que fica no dorso, né, nas costas do bichinho, as fendas faringianas, que podem ou não estar associadas às brânquias, e a cauda depois do ânus, a cauda pós-anal, que todo cordado vai ter. Muito bom. Sobre os peixitos, aqui a gente vendo algumas diferenças anatômicas entre condríctes e osteíctes, além da natureza, né, na composição do esqueleto. Os condríctes, na maioria dos casos, eles têm a boca virada para baixo. A gente chama de boca ventral, porque fica na face do ventre do animal. Os osteíctes, não é regra obrigatória, mas a maioria tem a boca no final, na extremidade do corpo. A gente chama de boca terminal ou boca anterior. Este aqui é um atum. Aquele atum que você conhece em lata, ele não nasce em lata. Ele é assim, ó, e é um peixe notavelmente grande. Uma outra diferença é que os peixes ósseos, eles têm uma placa óssea chamada opérculo protegendo as brânquias. Isso aumenta a eficiência respiratória, porque o opérculo se mexe como se fosse um fole, e além de tudo é uma proteção mecânica às brânquias. Os peixes de cartilagem não têm o opérculo, até porque se o opérculo é ósseo, ele não vai ter um opérculo ósseo se ele é um peixe de cartilagem. Aí as brânquias são expostas, né? Tem contato direto com o ambiente. Uma estrutura sensorial importante que todo peixe tem, tanto de cartilagem como de osso, é uma estrutura tátil que detecta vibrações da água, chamada de linha lateral. Todo peixe tem. É que nessa espécie, aparentemente uma corvina ou alguma coisa relacionada a ela, existe a linha lateral muito nítida. Parece até uma sutura, uma costura nas escamas, mas são receptores táteis para o peixe sentir vibrações da água ao redor dele. De repente é um predador se aproximando, uma presa se mexendo. Para os peixes formadores de cardume, aquela movimentação sincronizada é por uma percepção requintada de linha lateral, tá certo? É a forma dele entender o ambiente que ele está. Claro que muitos têm o olfato apurado, a visão, mas esses receptores táteis, de contato mesmo da água com o corpo, a linha lateral é que capta. Já invadindo o mundo terrestre, né, os primeiros passos em terra com os anfíbios, aqui algumas ordens da classe anfíbia, mas anura significa sem rabo, porque são animais, alguns que na fase adulta não têm rabo. O girino tinha, a perereca, o sapo e a rã perderam. Urodela significa possuidor de cauda, delia, possuidor de urocauda, a salamandra representada. As colorações muitas vezes chamativas indicam toxicidade, muitos anfíbios têm toxinas realmente fortes na pele pra gente, coloração aposemática, né? A gente chama de coloração de advertência, essa aqui também. A cobra cega, que parece uma minhoca gigante, mas de minhoca ela não tem nada, até porque ela tem osso, ela já tem vértebra, mas ela também tem metameria, né? Todo cordado tem metameria, o corpo segmentado como anelídeo, como artrópode. É que às vezes não é tão nítido, aqui é muito nítido. Aqui é a boquinha dela, os olhos, quando existem, são vestigiais, porque esses animais vivem no subterrâneo. Olha aqui um sapo bravo, ele está expurgando veneno. Os sapos verdadeiros, da família Bufonidae, por exemplo, eles têm atrás dos olhos 2 enormes saliências, que são glândulas de veneno, chamadas de glândulas paratoides. E quando ele está puto, quando ele está irritado, quando ele está com muito medo de alguma coisa, ele comprime a glândula e o veneno expurga na forma, muitas vezes, de uma secreção leitosa. Tá? Aqui a narina do sapo, aqui o olho do sapo, aqui o tímpano do sapo. Fala, sapo tem orelha, tímpano. Fala, mas ele escuta.
Ué, se ele coacha, é claro que ele escuta. Que ele está coachando para um outro sapo ouvir. Né? E aqui a glândula de veneno. Olha aqui sobre reprodução dependente da água pra caramba. Os ovinhos gelatinosos, né, que não tem adaptação à terra, parece semente de maracujá. Aqui olhando mais um, a gente vê o girininho com essa bolota na barriga, que é o saco vitelínico, é a reserva nutritiva. E aqui um girino em metamorfose, em transformação. Algumas perninhas já estão despontando, a cauda ainda está intacta, íntegra. Daqui a pouco ela vai regredir, daqui a pouco a brânquia vai sumir, aí o bicho adulto vai respirar parte pela pele, parte pelo pulmão. Mas é um animal, né, que tem desenvolvimento indireto, porque tem um estágio larval, que é o girino. E falando de conquista terrestre definitiva, tudo bem que alguns répteis voltaram depois para a água, né? A tartaruga voltou, o jacaré é semiaquático, algumas serpentes são aquáticas, mas a origem reptiliana é uma origem terrestre. Serpentes e lagartos fazem parte da ordem escamados. Todo réptil tem escama, todo, mas esses dois grupos levam isso no nome, na nomenclatura. Os quelônios, tartarugas, cágados e jabutis, e os crocodilianos, crocodilos, jacarés e aligatores. Sobre o ovo amniótico, né, a grande conquista reprodutiva dos répteis, toda a infraestrutura que o bicho precisa para se desenvolver em terra. Se o adulto quiser voltar para a água depois, é problema dele. Mas o ovo tem a reserva nutritiva, o saco vitelínico, tem essa estrutura avermelhada aqui, que inicialmente acumula excretas e depois até desempenha papel respiratório, chamado alantoide. O âmnio é uma bolsinha cheia de líquido, o líquido amniótico, que amortece impactos e evita ressecamento. O córion, uma membrana fininha, que fica em contato íntimo com a casca, e a própria casca, que tem que ser porosa. Ela tem que ter orifícios, porque o embrião que está aqui dentro respira ar atmosférico. O oxigênio entra e o gás carbônico sai através de poros da casca. Então tem que existir uma troca com a atmosfera circundante. Tá certo? Muito bem. Esses são os nossos primeiros cordados. Beleza? Então falaremos de outros grupinhos na sequência. Um abraço.